a gente precisa seguir em frente e olhar o que vai acontecer nesse dia muito importante, porque a gente vem hoje concluir um processo que o PSDB começou no final de semana passado, quando ele tentou fazer as suas prévias, depois de um longo período de processo de prévias, de campanha, de debates, enfim. Quando chegou o dia D, o PSDB decepcionou mais uma vez. E aí, não sei se vocês lembram, mas enfim, as pessoas não conseguiram votar. O número de pessoas que votaram no sistema que eles tinham investido mais de R$ 1 milhão do fundo partidário simplesmente não funcionou. E aí passaram uma semana ali debatendo, Eduardo Leite fazendo catimba, Dória e Arthur Virgílio, de uma certa forma, se uniram ali para tentar encontrar uma solução. Aí o Bruno Araújo optou por um novo software, e esse software hoje aparentemente funcionou, deu tudo certo. Eles ainda fizeram assim um certo drama, um certo charme, dizendo que hackers tentaram invadir o programa, mas que o programa era muito seguro, eles conseguiram evitar que tivesse qualquer tipo de problema. E agora, pouco aqui antes da gente começar a live, na verdade eu estava acompanhando esta votação, não estava acompanhando o jogo da Libertadores, eu que sou fluminense, torço para o Fluminense do Rio, que é um time que eu costumo dizer que é para quem não gosta muito de futebol. Afinal de contas, o Fluminense já me deu sabores como ganhar o Campeonato Brasileiro no ano e ser rebaixado no ano seguinte. Então isso é para quem realmente não gosta muito de futebol. Mas enfim, prévias do PSDB, então saiu o resultado dando vitória a João Dória. Ao que tudo indica, João Dória teve, se não me engano, 53% ou 54% dos votos, o Eduardo Leite 44%. Os números que eu tinha ouvido de algumas pessoas internas lá do PSDB davam conta ali de uns 60-40. Na verdade, o Dória não teve 60%, mas o Eduardo Leite ficou ali na casa dos 40%, com o Arthur Virgílio levando a diferença dos votos. E agora, tudo aquilo que essas prévias se propuseram a fazer, a gente vai ter a constatação de que não funcionou, porque o PSDB ele não vai se unir por causa disso. O PSDB é um partido extremamente difícil, ele se tornou um partido difícil depois da saída do Fernando Henrique Cardoso da presidência. Naquela época, o PSDB cresceu demais. Você vê o Rio de Janeiro, ele chegou a ser o maior partido ali naquele período ali, final dos anos 90, era o maior partido do estado. Tinha o governador do Rio, era o Marcelo Alencar, pelo PSDB, e ele foi expandindo o partido por todo o estado. E ele foi definhando a ponto de que nas últimas eleições, em 2018, não elegeu sequer um deputado federal. Então perdeu completamente a representatividade. E aí, quando vier nessas prévias, a gente foi ver ali o número de inscritos, mas a metade dos inscritos do PSDB para votar nas prévias estavam em São Paulo. E aí chega nosso grande Bisotto, fumando seu cigarrinho, seu Marlboro, sem filtro, que é coisa de macho, com esse cabelo de sábado, final de Libertadores, com a camisa do Brasil. Gostei que não veio com a camisa nem do Palmeiras, nem do Flamengo. Eu estou falando aqui, Bisotto, esperando você chegar, estou falando das prévias do PSDB, com o resultado agora do Dória Dória acabou de ganhando. vencer, aconteceu óbvio, Dória venceu. Exatamente. E aí eu queria, já começo passando a bola para você, Bisotto. Eu estou dizendo aqui o seguinte, é mais um capítulo nessas prévias que não atingirá o seu objetivo. Quer dizer, o discurso era de que as prévias eram necessárias para que o partido pudesse se unir em torno de um nome, já que havia ali uma oposição ao João Dória, que foi alimentada essencialmente pelo Aécio Neves, que insuflou ali o Eduardo Leite a entrar nessa disputa, que me surpreendeu. Achei que o Aécio não teria toda essa força, mas contribuiu muito também o próprio Eduardo Leite. Ele foi trabalhando, fez um trabalho intenso, numa figura mais acessível, assim, mais humana, menos caricata do que o João Dória, e isso
fez com que muita gente acabasse votando nele. Mas, sem dúvida nenhuma, deu o óbvio. O Eduardo Leite é um governador que veio... É a mesma trajetória do Dória, mas a diferença é que ele fez isso lá no Rio Grande do Sul, tendo sido tendo sido prefeito de Pelotas, que é uma cidade média, vamos dizer, para padrões brasileiros, e depois conseguiu chegar ao governo do Rio Grande do Sul. Dória fez a mesma coisa, mas foi prefeito de uma cidade de São Paulo, uma cidade extremamente complexa, é o terceiro maior orçamento do Brasil, então cacifou ele a ser governador do principal estado do país, e já lá nos seus 60 e poucos anos, enfim, trazendo um outro tipo de bagagem. O Eduardo Leite, com 36 anos de idade, na minha opinião, acho que ele tem ainda uma longa trajetória política pela frente, mas não fez feio, não, fez bonito, conseguiu um resultado surpreendente quando a gente olhava lá no começo das prévias. Acho que ele teve um resultado surpreendente, agora está aí, jogo jogado. Então, João Dória, o nosso bisoto, teve um probleminha com a internet, daqui a pouco ele volta, mas João Dória vai ser o candidato do PSDB nessas eleições de 2022. E aí, o que isso quer dizer nesse cenário, nesse tabuleiro? Vamos fazer um pequeno retrospecto, né? A gente passou vários meses, conforme o Bolsonaro ele foi derretendo em termos de popularidade, a gente veio num cenário de polarização. Lula conseguiu reaver os seus direitos políticos, então a gente ficou ali naquele história de ou Lula ou Bolsonaro, né? O MBL entrou muito forte já no primeiro semestre, na campanha nem Lula nem Bolsonaro, mas essa campanha toda que faltava um nome, né? É muito difícil. Eleição presidencial é a eleição do herói, né? Se você não tem um nome, se você não tem um rosto, é muito difícil você conseguir materializar o voto, né? As pessoas ficam realmente na cabeça de que ou vai ser Lula ou que vai ser Bolsonaro. E passaram-se vários meses até que agora, no começo de novembro, Sérgio Moro anuncia sua filiação ao Podemos, faz um evento, Podemos organizou lá em Brasília um evento com bastante gente, assim, estava o auditório Ulisses Guimarães lotado, e ele faz um discurso muito bom. Esse discurso colocou ele com um cara de candidato. E aí, os outros que ficaram para trás, e aí esse eu acho que é o grande pênalti que o PSDB vai ter que pagar, o fato de tinha tudo na mão, quer dizer, o Moro ainda estava lá nos Estados Unidos, o PSDB poderia ter trabalhado para tirar a importância do papel do Sérgio Moro nas eleições do ano que vem, e, na verdade, o PSDB ficou fechado ali no seu processo de autodestruição, com essas prévias extremamente longas, e ainda deu esse vexame no último domingo, e aí, nesse meio tempo, o Moro encerrou o contrato que ele tinha com Álvares e Marçal em Washington, voltou para o Brasil, participou daquela cerimônia de filiação e foi lançado como o grande nome da terceira via e materializou essa imagem do nem Lula nem Bolsonaro. As pessoas ali que estavam ávidas para encontrar esse nome, e muita gente do próprio bolsonarismo, que não tinha o nome para desembarcar, quer dizer, é muito difícil você imaginar alguém que vem defendendo o Bolsonaro aí loucamente por 3 anos, né, defendendo o Bolsonaro desses absurdos diários que ele fala, né, do seu comportamento, das suas decisões políticas. Esse cara não vai desembarcar para o Dória, porque ele ser bolsonarista passou a fazer parte disso, sobretudo durante a pandemia, atacar João Dória. Então é muito difícil você sair para defender o Dória. O Dória, enfim, teve ali seus problemas de comunicação, não conseguiu construir uma imagem popular de norte a sul do Brasil, e aí o bolsonarismo ficou nessa sinuca de bico. Quando surge Sérgio Moro, ele é um cara muito mais palatável, porque ele tem a sua história de combate à corrupção está escrita, né? O Moro colocou na cadeia pessoas que a gente não imaginava que um dia iriam para a cadeia, apesar de todo mundo saber como é que aquela coisa
funcionava ali na obtenção de grandes obras e tal. Então o Moro já chega com uma bagagem, cometeu ali um erro, na minha visão, de deixar a 13ª Vara de Curitiba para virar ministro da Justiça do Bolsonaro, que é o ministro da Justiça, mas não tem nada a ver com o judiciário efetivamente, porque os ministérios, os tribunais são independentes e o Ministério Público é independente, né? Então é algo assim que, se ele tivesse encerrando a carreira, eu até viria um sentido. Oscar Dias Corrêa fez isso durante o governo Sarney. O governo Sarney passava por uma crise e o Oscar Dias Corrêa estava no Ministério, no STF, no Supremo Tribunal Federal, e foi convidado a deixar o STF para ocupar a cadeira de ministro da Justiça, e fez isso já perto de se aposentar, numa cronologia ali do Supremo, onde ele não teria a oportunidade de assumir a presidência do Supremo, e foi para o Ministério da Justiça e deu sua colaboração ali. Ele que era um grande jurista, ainda hoje um nome de muito peso no Brasil, né, no ambiente, no universo das letras jurídicas, e aí ele foi ali. Agora o Sérgio Moro não, ele estava no meio da carreira e se abraçou numa aventura política. Ele trocou toda a estabilidade do concurso público, que deu ele a oportunidade de ocupar a 13ª Vara de Curitiba, por uma posição essencialmente política, que o presidente coloca e tira. No dia seguinte, como fez com o Gustavo Bebiano, em 45 dias. Bebiano se dedicou ali 2 anos ou mais da vida dele para aquela eleição de Jair Bolsonaro, e em 45 dias, por uma briga lá com o Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro simplesmente rifou o Bebiano. Enfim, então o Moro se colocou nessa situação. E aí, quando ele assume esse papel, as pessoas têm nele um cara que realmente lutou pelo Brasil. E aí ele vai e começa a canalizar todos esses votos. As últimas pesquisas já dão ele com 2 dígitos, empatado com o Ciro Gomes. Ele criou um problema para o Bolsonaro, porque ele vai ser a boia de salvação de boa parte do bolsonarismo. Ele criou um problema para o Ciro Gomes, porque agora embolou ali o meio de campo. O Ciro Gomes vai parar de ter esse protagonismo terceiro colocado. E criou um problema para o PSDB, porque o PSDB sai dessas prévias enfraquecido. Não há de se imaginar que Aécio Neves vai apoiar João Dória. E eles vão ter que lidar agora com o fator Moro, que já está muito na frente. Bisotão, tua análise sobre esse resultado das prévias. Beraldo, primeiro pedir desculpa para os nossos espectadores do MBL News. Eu estou aqui em Caçador, no meio do mato de Santa Catarina, e a conexão realmente é muito ruim. Eu tentei do meu computador, tentei de várias maneiras aqui, e só consegui conectar pelo celular. Então, pedir desculpa, pessoal, primeiramente, pela conexão ruim, pelo áudio ruim. Enfim, estou tentando fazer o possível aqui. Se vocês acharem que está muito ruim, me avisa que eu saio, para não atrapalhar o MBL News. Vamos lá. Não, toca aí que tá dando Primeira pra ir. coisa. Como é que é, Beraldo? Desculpa. Pode seguir que tá dando para te ouvir bem. Ótimo. Primeira coisa. A prévia do PSDB de hoje é a coisa menos importante. Aqui do lado, eu tô na cozinha da casa da minha mãe, aqui do lado tá rolando o jogo do Flamengo e Palmeiras. Isso é a coisa mais importante do dia. Não há nada mais importante do que Flamengo e Palmeiras. E qualquer brasileiro decente, de bem, com vergonha na cara, tá torcendo contra o Flamengo. Não é uma questão de torcer pro Palmeiras, é de torcer contra o Flamengo. Dito isso, a prévia do PSDB foi um desastre do início ao fim. Foi um desastre do início ao fim. Eles tinham uma chance ali de se liberar do passado, de reconstruir as pontes partidárias, de oferecer alguma narrativa. Eles não ofereceram nada. Virou uma briga de egos. João Dória aprofundou, e eu gosto muito do João, tá? O João Trabalhador é uma figura que me agrada, do ponto de vista de que ele tenta vender uma política que antigamente era boa. É uma política que oferece trabalho, resultado, que oferece soluções para o Brasil, mas não é o que o Brasil quer no momento. E aí ele teve a oportunidade de vender algo diferente disso durante as prévias, não vendeu. Eduardo Leite, que começa as prévias como um hype, como algo diferente, algo novo, Eduardo Leite termina essas prévias como um moleque do Aécio, como um bandido, um molequinho de recado e bandido,
E tá falando aqui alguém, me dói falar isso, Beraldo. Me dói falar isso porque é alguém que trabalhou pro Aécio Neves. Meu Deus, a gritaria do Flamengo e Palmeiras tá foda aqui, irmão. Tá foda. Me dói no coração falar que Aécio Neves é um bandido. Mas o comportamento de Aécio Neves, e isso não é de hoje, isso vem de muito tempo, é um comportamento criminoso. É o comportamento de alguém que aceita implodir o próprio partido para favorecer Jair Bolsonaro, ganhar umas emendas, ganhar umas verbinhas, fazer uns acordinhos. Cara, coisa de Rafa. Com todo respeito, coisa de Rafa. Eu trabalho com deputado estadual aqui e eu entendo essa necessidade de você ter verba, de você ter emenda, de você entregar algo de concreto para tua base. Agora, o que o Aécio faz é coisa de bandido vulgar. Ele pega a emenda para acertar com o companheiro, para ferrar com o João Dória. É coisa de vagabundo. Não tem outra palavra. Eu queria usar algum termo um pouquinho menos... E assim, sejamos práticos. O juiz Sérgio Fernando Moro, o ex-juiz Sérgio Fernando Moro, entrou atropelando. Ele é a terceira via. As pessoas podem espernear, podem não gostar. Reinaldo Azevedo pode escrever quilômetros de texto contra ele. Eu concordo em boa medida, todo mundo já sabe minha opinião sobre Sérgio Moro, mas o fato é que, no momento, a terceira via tem nome e sobrenome. Se chama Sérgio Fernando Moro. Você gosta, não gosta, acha bonito, acha feio. João Dória venceu. Agora resta saber se ele vai conseguir superar esse momento de crise. O partido dele acabou, ele está brincando, tentando fazer alguma coisa. Não sei quanto tempo ele sobrevive. Não subestimo o João Dória. Sempre gosto de lembrar, João Dória é um vencedor. Nós estamos falando de um cara que disputou a eleição do prefeito e ganhou. Saiu de 4% e ganhou a eleição. Disputou a eleição do governador, tudo dizia que estava perdido, que Márcio França seria o governador de São Paulo. Ele foi lá e ganhou. Então, não convém a ninguém subestimar João Dória Júnior. Agora, tem caco para juntar e não é pouco. E não é pouco. E hoje, ele tem um problema sério que se chama Sérgio Fernando Moro, que é o cara da terceira via. Lisoto, eu não estou mais te ouvindo, mas enfim, acho que agora voltou. Deu uma queda aqui, Beraldo. Agora Teve voltou. uma ligação. Eu tô com uma sorte tão grande que até a ligação entra no meio da minha análise. Só para concluir, existe um cara chamado Sérgio Fernando Moro. Então, primeiro, o Dória precisa se construir as pontes dele com a sociedade, e depois disso, ele vai precisar superar Sérgio Moro, o que hoje eu acho muito difícil. E, a propósito, eu gostaria de contar uma piadinha que eu escutei há muitos anos atrás de um político muito experiente aqui de Santa Catarina. Terceira via já se define pelo nome, né? É o terceiro colocado. É quem chega em terceiro lugar. Então, o Sérgio Moro tem o desafio de deixar de ser a terceira via. E o João Dória tem o desafio de passar o Sérgio Moro. É uma situação muito delicada para o tucanismo. Muito. Eu acho que essa eleição, agora, realmente o Dória é um vencedor. Ele teve duas eleições com muito desgaste. Quer dizer, a primeira não com desgaste, mas enfim, realmente saiu de uma situação muito difícil. Ele ali com 2% nas primeiras pesquisas e conseguiu ganhar no primeiro turno do Haddad, que era o prefeito de São Paulo. Então ele conseguiu um feito muito importante. E aí ele sai com 2 anos de mandato, ou nem isso, para ser candidato ao governo. Na verdade, ele tentou ser candidato a presidente, não conseguiu. O Alckmin ganhou, e internamente, sem prévias, mas enfim, internamente ali o Alckmin levou vantagem, e ele aí se candidata ao governo de São Paulo e ganha do Márcio França, que era o governador em exercício, ali com a saída do Alckmin para ser candidato a presidente. Então, realmente, o histórico do João Dória é um histórico que a gente precisa respeitar. Não acho que ele vai fazer um trabalho a partir de agora, como era uma... Lembra, muita gente dizia que ele perderia as prévias. Muita gente dizia que o Eduardo Leite ganharia e tal. Obviamente, quem está ali dentro sabe, né, melhor, tem melhor essa temperatura, mas ele não parou de trabalhar um minuto. Então, ele tem muito mérito nesse aspecto e vai trabalhar agora como pré-candidato a presidente, naquele estilo dele, certamente, para poder ganhar
corpo e massa numa disputa que, a partir do início ali de novembro, ficou muito mais difícil com a entrada do Sérgio Moro na disputa. E ele não contará com o partido. O que ele contará com o partido será com tempo de televisão e será com alguma parte do fundo eleitoral que certamente o Bruno Araújo não vai ser irresponsável de não, né, disponibilizar ali para a candidatura do João Dória a presidente. Agora, a união do partido, a capilaridade que o partido tem no Brasil inteiro, que realmente poderia ser um grande diferencial para ele, isso o João Dória não terá. O João Dória terá que fazer um trabalho pessoal, ele terá que primeiro melhorar o seu marketing. O marqueteiro do João Dória, na minha visão, ele não pode ser um cara de São Paulo, porque aquela vida do Palácio do Bandeirante, sobretudo por causa da pandemia, ele passou muito tempo, todos, né? Assim, a gente passou muito tempo dentro das nossas casas. O João Dória passou muito tempo dentro do palácio, cercado de gente, de bajuladores de praxe e de pessoas ali que têm algum tipo de receita, até porque ele é uma pessoa que tem personalidade forte, de dizer algumas verdades, né? Eu não acho que ele está no caminho correto do marketing. Eu concordo com o Bisotto, o estilo do João Dória para o Brasil deste momento seria uma administração que tinha muita chance de ser bem sucedida. Só a gente vê o que aconteceu ali no estado de São Paulo, onde ele, enfim, fez as composições que precisava fazer sem perder a identidade do governo, sem deixar de impor seu próprio ritmo, sem deixar de impor a sua própria marca. Então ele tem esse know-how que, para o Brasil, que vive essa confusão, essa polarização, eu realmente acredito que seria um governo muito positivo para o Brasil, independente da figura dele. A figura dele, ele vai ter que trabalhar com um modelo de marketing político diferente do que ele tem hoje. Não pode ser alguém que fica olhando para ele e fica olhando uma realidade ali do estado de São Paulo e imaginando que isso vai ser, né, transposto para o Brasil, porque não é assim. O Brasil é um país extremamente complexo. As pessoas que se dispõem, e o Moro vai ter que fazer a mesma coisa, ele vai ter que correr o Brasil, conhecer o Brasil de verdade,